Boa noite. 2 dias após o deputado Alfredo Nascimento, do PR, votar pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, nesta terça-feira, 2 dos seus aliados foram exonerados pelo governo federal. Hoje, o deputado comentou as baixas e disse se tratar de uma reação natural do Palácio do Planalto. Alfredo Nascimento é o presidente nacional do PR, cargo que o deputado abriu mão desde o último domingo, antes de anunciar o voto pelo impeachment de Dilma Rousseff. O povo do meu estado do Amazonas vota pelo impedimento. Eu voto sim, presidente. Alfredo diz que chegou a receber uma ligação do ex-presidente Lula, de quem foi ministro dos Transportes por 2 vezes. O motivo da ligação foi para tentar convencê-lo a manter posicionamento contrário ao impeachment. Há uma relação boa entre nós, uma relação de amizade, e eu recebi telefonema dele sim, recebi de muita gente. E o telefonema dele, em resumo, era para dizer, olha, vota por mim, pela tua amizade, não deixe isso acontecer, você conhece a Dilma, é uma mulher correta. Mas é difícil você, numa situação como essa, você fazer a opção por uma coisa da amizade, porque meu irmão pediu. Você tem que ter critério para a sua vida. E o meu critério estabelecia que aquele voto, especificamente sobre essa matéria, era um voto do povo, da população. O deputado, que contrariou o encaminhamento do Partido da República de votar pela permanência de Dilma Rousseff na presidência, já começou a sofrer retaliações do governo. 2 aliados do deputado, que haviam sido indicados por ele, já foram exonerados dos cargos. O superintendente do DENIT no Amazonas, o engenheiro Fábio Porto Galvão, e o Wilson Volter, superintendente da administração hidroviária da Amazônia Ocidental. Alfredo diz que as baixas foram uma reação natural. Olha, eu sou presidente nacional do partido e eu fiz 2 indicações aqui do Estado, que são cargos que não têm tanta relevância para o governo, e 2 indicações em Brasília de pessoas que trabalhavam comigo, mas nada de tão exponencial, nada de tão importante, porque eu nunca fui muito ligado a cargo público. Mas eu acho que é uma reação natural do governo. Se o governo esperava que eu votasse e eu não votei, é natural que o governo tire as pessoas que estavam nos cargos, né? Então, eu não entendo como retaliação. Alfredo Nascimento deve continuar como presidente regional do Partido da República, mas disse que vai se desligar da diretoria nacional, como foi anunciado, na semana que vem. O senador licenciado Eduardo Braga não é mais o ministro de Minas e Energia. Um dia depois de confirmar que permaneceria na pasta a pedido da presidente da República, nesta quarta-feira, após uma nova reunião com Dilma Rousseff, Braga decidiu entregar o cargo. A carga que comunica sua saída já foi publicada no site do Ministério de Minas e Energia. De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério em Brasília, Eduardo Braga ainda não retorna para o Senado, porque vai tirar uma licença médica de 30 dias. E com isso, quem deve participar da votação que dará a posição final do processo de impeachment da presidente no Senado é a suplente e mulher dele, Sandra Braga. Mesmo deixando o cargo, Braga, que é um dos ministros do PMDB, que se manteve na equipe mesmo após o rompimento do partido com o governo, evitou se posicionar em relação ao processo de impeachment. A deputada federal Conceição Sampaio, do PP, comentou hoje sobre a decisão dela de votar a favor da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal. A deputada defendeu ainda a realização de um plebiscito para definir o futuro político do Brasil. Conceição Sampaio pertence ao Partido Progressista, dono da 3ª maior bancada no Congresso Nacional, com 51 deputados, e que recentemente rompeu com o governo. Ela diz que o voto dela pelo sim ao processo de impeachment foi uma decisão partidária. Pelo Amazonas, pelo Brasil, o meu voto é sim. Um partido, quando ele fecha posição sobre um determinado assunto, ele não está mais questionando o que pensa cada parlamentar. Ele está dizendo que o partido tem uma posição e que os seus membros terão que reproduzir essa posição através dos votos que darão. E, acima de tudo, é importante lembrar que no fechamento de questão
você, pelo estatuto, você tem punições. Dentro do Partido Progressista, as sanções que ficaram estabelecidas era a expulsão do parlamentar e também a intervenção do diretório dos estados. Conceição ainda comentou o quanto o processo foi cansativo para os deputados. Afinal, foram mais de 40 horas de discussão em plenário e 9 horas de votação. Agora, todas as atenções se viram para o Senado Federal. Acho que o Senado, nesse momento, que é a casa julgadora, terá a grande possibilidade de não só reavaliar esse exame de admissibilidade, que será já certamente nos próximos dias, mas de fazer com que, agora sim, no momento do julgamento, que o governo tenha a possibilidade do contraditório, como manda a legislação brasileira, e que o julgamento possa acontecer dentro do que prevê a Constituição do nosso país. Sobre a linha sucessória da presidente Dilma Rousseff, que tem os PMDBistas Michel Temer e Eduardo Cunha, Conceição defende que seja realizada eleições gerais ou um plebiscito para que o povo possa escolher qual será o futuro político do Brasil. Eu até defendo que nós, que estamos ocupando cargos eletivos, que a gente possa devolver essa soberania popular para essa população, para que através de um plebiscito ela possa dizer o que quer. Não é? Porque se as pessoas não se sentem representadas hoje por ninguém, nós não podemos ter apego pelo cargo. Nós temos que ter respeito pelas pessoas que nos representam, que nós estamos representando. O presidente do Diretório Estadual do PT, Valdemir Santana, e o Instituto de Formação Profissional e Sindical dos Trabalhadores do Amazonas, o qual Valdemir é sócio, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a devolver cerca de R$385 mil à Suframa em até 15 dias. O dinheiro é referente a um convênio firmado em 2007 para qualificar trabalhadores do Distrito Industrial. Na decisão, o TCU alega que não houve comprovação de gastos e a aplicação dos recursos. Valdemir Santana e o IEP Amazonas ainda foram condenados a pagar as custas do processo e uma multa no valor de R$50 mil. O Tribunal de Justiça do Amazonas derrubou na manhã de hoje a liminar que autorizava o aumento da tarifa técnica de ônibus para R$ 3,55 na capital. Com isso, o preço da passagem continua em R$ 3,00. Notícia que foi comemorada pelos usuários. A decisão atende a um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do município. Outra ação coletiva movida pela Defensoria Pública, Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor também tentava barrar o reajuste. A permanência do preço de R$ 3,00 da passagem de ônibus em Manaus foi comemorada pelos usuários. Pelo menos isso, né? Porque tudo aumenta outras coisas, né? Mas pelo menos isso foi um bom sinal, né? Ah, com certeza ia ficar muito caro, ainda mais nessa época de crise que nós estamos. Já a passagem de R$ 3,00 está muito cara pelo tipo de serviço que é oferecido à população. Não tem condições com um aumento mais. A desembargadora Encarnação das Graças do Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu que o aumento imediato na tarifa de transporte coletivo poderia impactar a economia pública e, sendo o transporte coletivo essencial para a população. Para o prefeito da capital, foi a decisão mais sensata diante da crise econômica. Evitam que a gente precise dar, neste momento tão grave da vida brasileira, com uma crise que está fazendo tão mal até psicologicamente ao povo, um reajuste que seria injusto, sobretudo para com os desempregados. No início da tarde de hoje, o prefeito também informou à imprensa que um empréstimo de US$150 milhões ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, para obras de infraestrutura na capital, foi despachado em Brasília e deve ser analisado para aprovação no Senado Federal a partir da próxima terça-feira. Para nós fazermos obra de infraestrutura, constituirmos, ampliarmos e aperfeiçoarmos políticas públicas, ele serve para nós socorrermos as nossas políticas sociais. Ele é um empréstimo guarda-chuva, ele não é destinado a uma coisa só. Uma parte que corresponde a 82% do valor do empréstimo pode ser liberada ainda este ano e o restante em 2017.